Os bilionários não deveriam existir. Não deveriam existir. É um crime esse sistema que produz bilionários de um lado e deixa milhões de pessoas passando fome do outro. Ou ainda bilhões de trabalhadores ganhando muito pouco para ter apenas o básico. Pessoal, as 10 pessoas mais ricas do mundo acumulam juntas cerca de 2 trilhões de dólares de patrimônio. Enquanto isso, segundo a ONU, há 733 milhões de pessoas passando fome, fora os outros bilhões de trabalhadores que ganham muito pouco, que têm uma renda suficiente apenas para sobreviver, para ter o básico. Segundo a Forbes, os 3 mais ricos do mundo são o Elon Musk, o Nazi, todo mundo sabe quem é, tem cerca de 420 bilhões de dólares. Depois vem o Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele tem cerca de 233 bilhões de dólares. Terceiro vem o dono da Oracle, o Larry Ellison, tem cerca de 200 bilhões de dólares. Esses 3, somente esses 3, têm 900 bilhões de dólares em fortuna, o que dá 5 trilhões de reais. Cara, os 10 mais ricos do mundo, eles têm um patrimônio praticamente equivalente ao tamanho do PIB do Brasil. O PIB do Brasil hoje está em cerca de 2 trilhões de dólares. Considerando que o Brasil oscila entre a 8ª e a 10ª economia do mundo, essas 10 pessoas, as mais ricas, elas têm um patrimônio maior que a esmagadora maioria dos países. Mais de 150 países têm um PIB menor do que o patrimônio dos 10 mais ricos do mundo. E aí eu nem vou entrar em detalhes nesse vídeo como a gente poderia resolver esse problema. Se é superando o capitalismo, eu estou mais próximo dessa solução, ou se é taxando pesadamente os mais ricos como querem os social-democratas. Só quero mostrar primeiro, o quão bizarro é essa desigualdade social, depois as consequências nefastas que atingem não só as pessoas que são prejudicadas, você que acha que é uma pessoa aí de classe média, numa estabilidade financeira, você também é prejudicado. O maior prejuízo, óbvio, do ponto de vista humanista, a gente está falando de mais de 700 milhões de pessoas passando fome. Enquanto isso tem um dinheiro acumulado, uma riqueza acumulada, que não está sendo utilizada, que não vai ser utilizada, porque não faz o menor sentido. Quem é que vai utilizar 420 bilhões de dólares? Cara, com 900 milhões, você já faz o que você quiser, a sua vida inteira. A 10ª geração da sua família vai fazer o que você quiser, com 900 milhões de dólares. Com 420 bilhões ou com 200 bilhões, é uma riqueza acumulada, concentrada, que não tem utilização, que não tem qualquer sentido. E que acaba sendo muito perverso, porque do outro lado a gente tem mais de 700 milhões de pessoas que não têm dinheiro para comprar comida. Isso que é terrível. Então, do ponto de vista social, humanista, é um crime, é um caos social que esse sistema produz. A segunda consequência é o atraso que essa enorme concentração de renda, de riquezas, produz. Porque nessas 700 milhões de pessoas, ou nos outros bilhões de trabalhadores que ganham muito pouco, poderia estar se desenvolvendo dezenas de milhares de cientistas. A gente poderia estar produzindo muito mais inovação tecnológica, remédios, curas de doenças, invenções intelectuais que acabam não sendo criadas porque essas pessoas não conseguem sequer o básico para sobreviver. Quanto mais ter acesso à educação, ao conhecimento científico. Esses cientistas que produziram alguma tecnologia, eles só conseguiram fazer isso porque tiveram acesso ao conhecimento científico. A gente está falando de perda de produtividade. A sociedade deixa de avançar porque milhões de pessoas, bilhões de pessoas, não têm acesso à educação, poderiam ter se esse dinheiro, se essa riqueza não tivesse tão concentrada. E o terceiro ponto é algo que já faz parte do capitalismo em si, mas que acaba sendo agravado com esse nível, com esse patamar de concentração, que é a distorção da política, da vida como um todo. O Elon Musk, nas eleições dos Estados Unidos, ele chegou a oferecer 1 milhão para quem votasse em Trump. O Elon Musk hoje, provavelmente, ele tem mais poder político do que 99% dos funcionários do governo Trump. Se bobear, ele é mais poderoso até que o Trump. Por quê? Simplesmente porque tem dinheiro, porque tem muito dinheiro, sendo que não foi eleito para nada. Essa distorção é causada por esse regime, por esse cenário, por esse sistema que produz essa concentração enorme de riquezas. Então, um cara com 420 bilhões de dólares acaba comprando vários políticos do mundo, corrompendo a vida. A democracia é chamada de burguesa pelos comunistas exatamente por isso. Porque apesar das pessoas aparentemente decidirem, tomarem algumas decisões políticas, como o voto, ou quando há um referendo, plebiscito, essas coisas, no fundo, quem manda de verdade é quem controla a vida material.
que são os empresários. As pessoas não têm o controle, a autonomia sobre a própria vida. Quem manda é quem controla os meios de produção. O sistema em que o trabalhador mandasse, que ele fosse o dono dos meios de produção, a classe trabalhadora como um todo, pode ter certeza que quanto mais ele produzisse, quanto maior fosse a produtividade, mais ele ganharia, mais ele teria renda, melhor seria a sua qualidade de vida. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta, segue o canal, espalha nos seus grupos. A gente vai ter vários vídeos muito informativos, claro, a partir de uma análise de esquerda. E vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final. A gente se vê na próxima.